Boa tarde, vamos para o vídeo 10. Olha só, eu queria lembrar vocês que a gente está voltando para trás para ver a relação do Freud com o Charcot, porque o Freud teve a oportunidade de sair de um ambiente de laboratório, de patologia, e se defrontar com um mestre de escola, um mestre com discípulos, um mestre onde não estava em questão se o Freud era judeu ou se não era judeu, se era um estrangeiro, se não era um estrangeiro, se era um estudante, se não era estudante. Um mestre que, como um grande líder, tratava todos aqueles que o seguiam como iguais, não fazia diferença, não criava hierarquias. O que estava em questão para esse mestre eram os fenômenos psíquicos, que naquela época tinham os nomes mais simplificados. Então, esse mestre, que nós vamos acompanhando aqui a descrição que o Freud faz, porque nada é melhor que o próprio Freud para falar desse mestre. E pelo fato desse artigo ter sido escolhido como que abre as obras completas, isso significa que se nós temos hoje a psicanálise que nós temos, nós devemos ao Charcot. Eu estava ontem vendo um filme do Lacan, né, feito pelo Gérard Miller. Então as pessoas falavam do Lacan e tal. Vocês percebem o Lacan, qual era o objetivo do Lacan? Era a psicanálise. O Freud vai aprender a fazer a psicanálise, não foi ele que criou o nome, a gente um dia pode falar disso, mas ele adotou o nome. Psicanálise quer dizer dissolução da psique, dessa alma mortal, que eu já expliquei para vocês no vídeo 3. E Freud, quando vai fazer isso, porque ele tem a oportunidade de encontrar com um chefe de escola, com um mestre de escola, que estava se incumbindo de se meter com psique, embora ele não desse esse nome, mas eram fenômenos psíquicos que estavam acontecendo ali, naquele universo. E ele estava empolgado, ele era simples, ele era acessível. Então, por que estou dando essa imagem para vocês? Da mesma maneira que no vídeo 2 eu falei para vocês, o Iater é o sacerdote na escola de Asclépio, que é a escola de medicina grega, de onde nós viemos todos, que se incumbe de tirar o grito de dor, a dor. Isso é que o Charcot estava preocupado, ele não estava preocupado com preconceito, aliás, ele não era preconceituoso, a gente vai ver pelo texto do Freud. Então, nós estamos tendo que acompanhar o texto do Freud, sim, porque faz parte do mundo psi a gente acompanhar o texto do autor, seja Lacan, seja Freud, seja quem for, né? Mas nesse texto vale muito a pena porque Freud vai descrever quem é esse homem e a vivência dele, Freud, com esse homem. Nosso trabalho implica em atender, em cuidar, em se incumbir. Quando uma pessoa vai procurar a gente, ela vai procurar porque ela está sentindo muita dor. Dor não é física, pode até estar vindo parar no corpo físico, porque já chegou a um ponto que já deteriorou parte do corpo físico, mas é uma dor psíquica, é uma dor formada por essa alma gerada por processos de monstrificação que vai atormentando a criatura. É isso que é esse sofrimento infernal, que dá angústia, que dá depressão, que dá uma porção de coisas, que faz os fenômenos psicossomáticos, que faz a pessoa adoecer, que faz muita tristeza, que faz fenômenos histéricos, que faz as compulsões do obsessivo, que faz várias coisas. Então, é isso que eu estou tentando dar a vocês, a noção da importância do Charcot para o nosso trabalho atual. O que nós fazemos hoje, nós analistas, nós que nos dedicamos às pessoas da maneira que devemos. Eu não estou falando da pessoa que se intitula analista, mas ela não, né, ela já deu a meia hora, né, uma funcionária pública, vamos dizer assim. Não, é aquela pessoa que vai atender o telefone de madrugada, que vai ouvir, que vai às vezes receber uma mensagem de alguém na internet, vai responder com toda a cortesia, vai orientar e etc.
Então, dando sequência ao que o Freud disse, na Salpêtrière, meu trabalho assumiu uma forma diferente daquela que eu, de início, tinha estabelecido para mim mesmo. Vocês lembram disso? E ele agora vai dizer como é que foi essa aí. Então, ele diz... No que diz respeito ao contato científico, dificilmente me foi dada preferência em relação a algum outro estrangeiro. Não houve isso. Pois a clínica era acessível a qualquer médico que se apresentasse e o trabalho do professor era executado abertamente. Ele não tinha medo de errar, então ele não tinha por que esconder coisa nenhuma. Vamos abrir todas as informações. Cercado de todos os jovens médicos que atuavam como seus assistentes, assim como dos médicos estrangeiros. Esse era o homem que foi um mestre-escola que influenciou Freud e que, na verdade, é uma espécie de vovô para nós, psicanalistas. Parecia que ele, por assim dizer, trabalhava conosco, pensava em voz alta e esperava que os discípulos lhe apresentassem objeções. Ele botava o ego dele lá fora. O objetivo dele era entender o que estava acontecendo em termos de fenômeno psíquico, embora ele não desse esse nome. Todo aquele que quisesse podia entrar na discussão. Não tinha essa história de, bom, eu não vou falar. Isso existe até em instituição, né? Você não pode falar nada no seminário que você é só um participante, um ouvinte. Não, todo mundo podia falar, porque é para ser falado, a gente está ali para estudar. Por isso que eu gosto quando alguém fala para mim ou me escreve por algum lugar, só você falou isso, ótimo, vamos falar, temos que falar. A informalidade que prevalecia na situação do relacionamento e a maneira como cada um era tratado, em cortesia e em condições de igualdade, não tinha diferença se o cara era francês, se era de Paris, se era isso, se era aquilo. Todo mundo ali era gente pesquisando a mesma coisa, que constituíam uma surpresa para os visitantes estrangeiros, sobretudo para ele, Freud, que vinha do Império Austro-Húngaro, que era todo reservado. Facilitavam a situação de modo que até o mais tímido tinha a mais viva participação nos exames de Charcot. Então, o cara era tímido e ele dizia, e você acha o quê? Ele chamava a pessoa para falar, para dizer o que estava pensando. Era notável poder verificar a maneira como ele, inicialmente, ficava indeciso em face de alguma nova manifestação difícil de interpretar. Ele estava trabalhando com material completamente novo. Podia-se seguir os caminhos do raciocínio pelos quais se esforçava por chegar a uma compreensão. Podia-se estudar o modo como abordava uma infinidade de problemas e os vencia. Vamos por aqui, vamos por aqui, vamos por aqui. Mas tem isso e teve aquilo da outra vez e teve isso na semana passada e teve um caso parecido. E podia-se observar com surpresa que ele nunca se cansava de observar o mesmo fenômeno. Já apareceu esse tipo de contorção toda, vou ver tudo outra vez. Até que os seus esforços repetidos e despreconceituosos, ele não era preconceituoso, lhe permitiu chegar a uma visão correta do seu significado. Reparem como esse homem, a dedicação desse homem, a pouca importância que ele dava para o ego dele, entendeu? O fato dele estar empenhado no que ele estava realizando e disso ter vindo como uma missão lá atrás, quando ele ainda era residente, faz a diferença completamente para nós hoje. Quando, além de tudo isso, acode à lembrança a total sinceridade manifestada pelo professor durante essas sessões, compreender-se-á porque o autor deste relatório, que é o próprio Freud,
assim como qualquer outro estrangeiro em situação semelhante, deixou a Salpêtrière com irrestrita admiração por Charcot. O Freud, vocês lembram, né, do vídeo passado, o Freud decidiu mudar em dezembro. Ele faz esse relatório no final de abril. Quer dizer, ele ficou muito pouco tempo com Charcot, mas o tempo suficiente para ele ter esse encanto e ele perceber a diferença, que é uma pessoa empenhada numa pesquisa a sério. Charcot costumava dizer que, falando de um modo geral, o trabalho da anatomia estava encerrado. Quer dizer, o Charcot percebia que não estava na anatomia a solução daqueles problemas que estavam aparecendo naquela clínica que ele estava trabalhando. E que a teoria das doenças orgânicas do sistema nervoso podia ser dada como completa. É claro que hoje a neurologia evoluiu de uma maneira enorme, mas, na verdade, o que o Charcot estava percebendo eram os fenômenos psíquicos. Aquilo que a seguir precisava ser abordado eram as neuroses, isso de acordo com o Charcot. A palavra neurose, que é uma degeneração do nervo, né, é porque eles consideravam que tudo era uma degeneração do nervo, e veio esse nome, neurose. Que até hoje se usa a palavra neurose, mas não mais nesse sentido, ela virou uma palavra que é um significado de uma estrutura que tem como um traço característico um tipo de maneira de falar que está descrito por Freud num texto de 1925, a Ferneynon, né, que foi traduzido, infelizmente, por a negativa, mas é a denegação. São os neuróticos que têm a capacidade de fazer esse tipo de fenômeno linguístico, que é, por exemplo, não é que eu queira ofender você, olha, não era nada disso que eu queria dizer, só um neurótico faz. Não estou falando disso, mas, sem dúvida, essa afirmação pode ser considerada nada mais como expressão da inflexão existente em suas próprias atividades. Quer dizer, essa afirmação de que o problema que tinha que ser abordado eram as neuroses porque era o que ele estava vendo. Por muitos anos, então, seu trabalho centralizou-se quase por completo nas neuroses, principalmente na histeria, que, desde o início das atividades do departamento de ambulatório e da clínica, ele teve a oportunidade de estudar, tanto em homens como em mulheres. Aqui eu vou fazer um pequeno parêntese, e essa frase do Freud, ela é um problema para o Freud. O Freud viu homens com estrutura histérica e disse que viu, está aqui o relatório que ele entrega em Viena. E isso causou um grande problema, porque histeron é útero. Histeria, eles consideravam que era uma doença que vinha dos vapores do útero. Depois, a palavra histeria ganhou também, que nem a palavra neurose passou. A palavra histeria ganhou, tomou um sentido daquele tipo de neurose que se caracteriza por exprimir determinada sintomatologia. E isso aparece em homens, tanto em homens como em mulheres. E em francês é les hystériques, as histéricas. Os homens são de estrutura histérica e as mulheres têm estrutura histérica. Mas só era aceito no Império Austro-Húngaro que tivesse só em mulheres. E aí Freud, isso em 1885, declara que ele viu homens histéricos. Isso causa um problema para ele. E eu acho que causa até hoje, né? Quando a gente fala os homens com estrutura histérica, né? Tem gente que não gosta. Mas são as estruturas mais interessantes. Você fazer uma análise de um homem com estrutura histérica é muito mais simples do que pegar um obsessivo e ter que esterilizar o obsessivo e tal. Mas isso somos nós hoje que temos esse conhecimento. Mas Freud sofreu por ter dito esta frase aqui, tá? Bom, a gente fica aqui. Bom, esse é o 10º vídeo. Espero ter feito vocês entenderem por que eu estou tendo que fazer esse trabalho de mostrar. Um grande beijo.